A paz seja convosco. Nós vamos falar sobre perdão. O porquê temos que perdoar. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é necessário. Porque existem batalhas que nós estamos travando em oração, mas nós não temos êxito. Existem bênçãos nossas que estão retidas pela falta de nós liberarmos perdão. Existem doenças que estão impregnadas na nossa alma, doenças psicomáticas, porque a falta de perdão faz com que a pessoa desenvolva vários distúrbios, doenças psicomáticas, doenças na alma. E a falta de perdão vai fazer que a pessoa desenvolva tudo isso, e a pessoa até mesmo está orando, está buscando ao Senhor, mas não tem êxito. A vida está amarrada pela falta de perdão. E nós estudamos em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 14. Jesus vai dizer assim: se vós não perdoardes os vossos irmãos, o Pai do céu também não vos perdoará. Primeiro ponto, se eu não consigo perdoar, Deus também não me perdoa. Simples. Está estabelecido como um princípio. E o próprio Cristo nos disse isso. Eu sei que existem coisas que são difíceis perdoar. Mas quando nós não conseguimos, temos o auxílio do Espírito Santo, que derrama o amor de Deus em nossos corações, produzindo em nós a força para liberar o perdão. Em Efésios capítulo 4, do versículo 26, diz assim, ó. Efésios capítulo 4, verso 26. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é necessário. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que existem momentos que você pode até ficar irado com alguém. Vem aquela ira, vem aquele nervoso momentâneo, mas que não pode durar o dia inteiro. Assim que essa ira vir, já faça as pazes novamente com seu irmão. Se você está errado, peça perdão. Mesmo se você estiver certo, vá lá e peça perdão. Faça as pazes com seu irmão. Verso 27. Não deis lugar ao diabo. Então quer dizer, quando eu deixo a ira me dominar, o ódio me dominar pela vida de alguém, eu estou dando lugar para o diabo. E a palavra aqui, lugar, no grego, enfatiza realmente, pode dar espaço ao controle satânico. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó: irai-vos e não pequeis. Quando eu iro e peco, estou dando lugar para o diabo. Então o diabo tem o controle da minha vida. O diabo tem controle dos meus pensamentos, das minhas ações. É por isso que a vida da pessoa amarra. É por isso que a pessoa não consegue desfrutar as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque através da ira, o diabo tem o controle da vida da pessoa. Então, aí o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então olha lá. Quando eu deixo a ira me dominar, eu dou lugar para o diabo, e o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Olha que conselho maravilhoso. Agora, você acha que vale a pena entristecer o Espírito Santo por causa de bobeira, por causa de besteira, por causa de raiva, de amargura? O Espírito Santo é aquele que nos conforta, que nos fortalece, que nos ajuda no dia a dia. Olha o que ele vai falar no versículo 31. Efésios capítulo 4, verso 31. Toda a amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. O apóstolo Paulo nos aconselha a tirar toda a ira,
toda cólera, toda gritaria, blasfêmia, malícia seja tirada de entre vós. Tem que ser tirada do nosso meio. Nós temos que arrancar isso da nossa vida, pedir o auxílio do Espírito Santo para que isso seja tirado da nossa vida, para que possamos desfrutar da comunhão e da presença de Deus. E olha que ele vai falar no versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Irmão, só desfrutaremos da misericórdia de Deus se nós formos misericordiosos. Lembra do servo lá? Lembra do servo que foi perdoado pelo rei, mas ele não perdoou o conservo dele? Ele foi perdoado pela dívida, mas quando chegou a hora dele perdoar o conservo, ele não perdoou. E o rei ficou sabendo e jogou ele no lago de fogo. Então, da mesma forma que recebemos a misericórdia de Deus, vamos ser misericordiosos com as pessoas. Às vezes a pessoa pecou contra nós, fez algo contra nós, mas às vezes de nós chegarmos brigando, gritando, blasfemando contra a pessoa, atingindo a pessoa com palavras ou até mesmo com ações, por que não sentar e entender o que está acontecendo, o porquê de tudo isso e liberar o perdão, demonstrar o amor de Cristo, porque é isso que Deus faz conosco. Nós erramos e falhamos contra o nosso Deus. E Ele é benigno, Ele é misericordioso para conosco. E por que nós não podemos ser com as pessoas? E Ele vai dizer no versículo 32, na parte B, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Deus nos perdoou de nossas transgressões, Deus nos perdoou contra os nossos pecados, Deus nos perdoou contra as nossas falhas contra Ele. E quem somos nós para não liberar o perdão? Quem somos nós? Não vai dormir irado com seu irmão. Pede perdão, libere perdão. Deus tem coisas grandes para realizar em nossas vidas, mas quando vivemos uma vida irada, uma vida com cólera, uma vida cheia de malícia, cheia de ira, de amargura, nós não desfrutamos das bênçãos do Senhor. Em outro vídeo nós vamos falar um pouco desse servo. Nós vamos somar a dívida, o quanto um devia, o quanto outro devia, o quanto o rei perdoou e quanto ele tinha que perdoar o seu servo e não perdoou. Deixa eu dizer algo para você, perdoe. Se é algo difícil que aconteceu, eu entendo, mas peça ajuda do Espírito Santo, peça ajuda de Deus. Peça, Espírito Santo, me ajude a perdoar. Eu quero encerrar esse vídeo com um testemunho. Uma mãe chegou na delegacia e ali ela viu o assassino do seu filho. O homem que matou o seu próprio o filho dela. Sabe que ela chegou perto e disse para o menino: eu te perdoo. E abraçou ele e chorou. Você tirou o bem precioso que eu tinha, mas eu te perdoo. Na hora que eu estava assistindo essa reportagem, o Espírito Santo ministrou no meu coração que essa atitude dessa mãe estava sarando o algoz do filho dela e também estava sarando ela por dentro, porque a dor que essa mãe estava sentindo era algo que nós não podemos descrever, mas aquela amargura que ia produzir durante os anos ia destruir a vida dela. Mas quando ela abraça e diz: eu te perdoo, eu perdoo pelo que você fez pelo meu filho, o Espírito Santo estava consolando e tratando a vida dela.
Eu sei que existem casos difíceis de se perdoar, mas perdoe, libere o perdão. Famílias estão sendo destruídas por falta do perdão. Lares estão sendo dizimados pelo adversário pela falta de perdão. Familiares estão sendo lançados nas ruas pela falta de perdão. Perdoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.